Bom, vamos começar novamente. Infelizmente deu uma travada boa. Mas os meninos já estão entrando novamente. Vamos lá. E aí, John? Pô, voltou, deu uma travada monstra aqui, mano. Só Deus, né, velho? Domingão é difícil mesmo. O Domingão é duro, irmão, mas vamos lá que É ruim a internet, mas o dia é ótimo, né, pra fazer, né? é. Vamos colocar o Anderson aqui. Vou também buscar meu Ray-Ban. Algum comentário aqui, se tá difícil, é sinal que será muito boa. Eu acredito também, irmão. Eu creio. Hoje eu tô experimentando uma Bíblia diferente aqui, mano. É mesmo? Rapaz. É comparativa. Pra ter uma ideia, a carta de Filemão, ela tá de um lado, a mesma carta tá do outro. Que Só que isso? aqui, só que aqui ela tá com as palavras atuais. As palavras difíceis da época, são traduzidas não, né? Transliteradas para o português atual, né? Fica mais fácil. Quando o cara vai falar em côvados, fala metros, direto. Você tá louco. Pronto? Gente, Deus abençoe a todos. Uma honra e um prazer. Cada um de vocês está vindo. A gente vai só dando uma repaginada aqui, porque vai ficar gravada para posteriormente, né? As pessoas que forem ver. Então, Deus abençoe a todos que estão conosco mais uma vez. É uma honra ter cada um de vocês aqui. Essa live é com o intuito e o sentimento de trazer coisas boas, o sentimento de trazer novas formas de pensar, um novo jeito de ver, entender, né? Com Cristo, sempre com Cristo, que é o que mais é importante para nós. Deus abençoe antes, Deus abençoe Edu. É uma honra e um prazer ter vocês aqui mais uma vez. Olha, vamos falar de Filemão, meu irmão. Bora lá. Boa noite, que Deus abençoe. Bora. Amém, amém, John, amém, Eduardo. A carta de Filemão, a carta a Filemão é uma carta fantástica. É o que eu tinha dito aqui no começo, deu uma travadinha, né? É uma carta fantástica, onde Paulo ele coloca muito a prática do que ele escreveu nas outras cartas. Então ele está colocando em prática aqui, ele mesmo, o próprio Paulo, numa carta assim fantástica, são poucos versos, e é o que eu disse, né? Eu acho que tanto cristãos como não cristãos deveriam ler essa carta de Paulo a Filemão, porque ela tem um ensino fantástico. Isso que a gente consegue ver, né? De novo, aqui a gente vai colocar o nosso ponto de vista, e eu tenho certeza que nessa live, quem está do outro lado tem outros pontos de vista tão belos quanto o que a própria carta quer dizer aqui. Então eu acho que vale a pena a gente pegar um pouquinho do nosso tempo para se dedicar à leitura dessa carta de Paulo a Filemão. Edu, Deus abençoe, viu? Uma boa noite. Um prazer imenso ter você aqui. Amém, John, amém, Anderson, e a todos os que estão assistindo. Deus abençoe, saudações, fraternos abraços e ósculo santo.
Eu agradeço de estar participando. E sobre a carta de Filemon, é um prazer, porque, como o Anderson já teceu alguns elogios, eu continuo falando também sobre isso. A carta, ela é a única carta que Paulo, ele não fala sobre a crucificação, não fala sobre o sacrifício de Cristo, ele não fala. Por que ele não fala? Porque ele aplica na prática o ato de Cristo entre Filemon e Onésimo. Então, ele não precisa de falar, ele põe na prática, é top demais. É a menor carta, salvo engano, de Paulo, é a menor carta, porém, eu acredito que, com relação ao amor e ao evangelho, é a mais explosiva que tem, a mais poderosa nesse sentido aí. Estou cheio de alegria de participar. Oh, é muito lindo, né? A forma que Paulo expõe essa carta, o jeito que ele escreve, né? É o sentimento de Cristo puro ali, né, Anderson? Que coisa linda, irmão. Como é lindo ver Paulo se debruçando nessa carta, irmão. É muito forte. É forte, até porque Paulo ele está vivendo um dos momentos mais complicados da vida dele. Apesar de ser uma prisão domiciliar, não deixa de ser uma prisão. Então, Paulo ele para de andar agora, ele está numa prisão domiciliar em Roma, a 2.000 quilômetros de Filemon, quase 2.000 quilômetros de Filemon, e ele precisa passar uma mensagem para Filemon, e uma mensagem importantíssima sobre amor, misericórdia e perdão. E essa carta vai falar muito disso. Como ela é curta, eu acredito que seria interessante a gente ler verso a verso e poder ir tecendo nossos comentários aí. Não sei o que vocês pensam. Tamo junto. Não, vamos sim. Bora. Eu tô com ela aberta aqui. Aí a gente faz aquele mesmo esquema, né? Vocês vamos de verso a verso, Anderson? Bora lá, Du? Vamos, acho que vale, ela é curta, né? Vamos lá. Beleza. Então tá bom. Eu vou começar com o Du e aí depois a gente faz aquele mesmo esqueminha. Paulo, Filemon, primeiro. Paulo, saudações de Paulo. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em sua casa. Esses dois versos aí, que é o contexto mais histórico, né? Onde Paulo estava. É endereço de saudação, né? Uhum. Endereço de uma saudação de abertura à carta, né? Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Vou começar por aqui, Dom. Para que a comunicação da tua fé seja eficaz, no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Aqui, ele fala a respeito de Filemon, do quanto Filemon era bom para a obra, né? Do quanto ele ajudava Paulo, né? Na questão do evangelho, do quanto ele era um caro irmão, né? Acho que aí a parte aí começa mais do 8, ele já começa a falar mais a respeito de Filemon, mas até aí ele vai dizendo o quanto ele era importante na obra aqui, né, Du? Ele comunica a relevância de Filemon, né? É enfático nisso, faz um rapport, né? Você sabe que isso não é psicologia, isso é sabedoria na comunicação, né? Paulo era muito sábio mesmo, né? E aí na hora da abertura da carta ele faz um rapportzinho, dando uma comunicação de braços abertos, né? Estou falando com você, mas é uma saudação, é um abraço. E aqui ele relembra a importância de Filemon, que foi um homem rico, né? Um homem de posses, um homem que a igreja congregava na casa dele. E ele queria chegar em Onésimo, né? O alvo era Onésimo, então ele já ia abraçando, lançando os presentes iniciais para o coração e abrasando o coração do cara no amor, né? Falou, vou encher o coração dele, vou avivar ele só com essas palavrinhas aqui, eu já aqueço o coração de Filemon.
Mas é isso. E aí, Anderson, o que você acha aí? Eu acho interessante olhar também o contexto em que a igreja estava instalada, que provavelmente essa igreja aqui, que era na casa de Filemão, ela está lá em Colossos, e Colossos ela estava passando um processo difícil, a cidade de Colossos. Sim. Toda a parte econômica da cidade que girava em torno da indústria têxtil estava se mudando para Hierápolis e estava trazendo muita dificuldade para essa cidade, né? Então, os irmãos estavam se reunindo lá, que era costume das igrejas do primeiro século se reunirem nas casas, e quando ele fala aqui, ó, a irmã Áfia e Arquipo, provavelmente é a esposa de Filemão e o filho Arquipo, e depois a igreja que está em sua casa. Então, ele chama não só Filemão, mas também a família de Filemão para um estado aí de vigilância em relação à carta que ele está mandando. Até porque nessa época aqui, tanto grego como romano lia as cartas em voz alta para os familiares, para as pessoas que estavam próximas. Então não era à toa a carta de Paulo. Paulo faz isso para chamar a atenção tanto de Filemão como da esposa, o filho e das pessoas que estão próximas dele ali. Nós sabendo que a cidade está numa situação difícil, estava numa situação complicada economicamente, obviamente a igreja também estaria. Então, Paulo ele vai trazer aqui algo, ele vai tecendo um pano de fundo aqui com uma sabedoria extrema, e eu gosto muito desse estilo de Paulo, porque ele consegue abranger de uma forma muito grande o que ele quer dizer e onde ele quer chegar. Ó, aqui já começa no 8, né? Pelo que ainda tenho em Cristo, grande confiança para te mandar o que te convém. Todavia, peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Anderson, por que ele já se descreve como Paulo, o velho? Eu acho que nenhuma dessas cartas ele traz essa condição dele, né? Eu acho que ele fala mais da forma que ele estava, né? Por que você acha que ele descreveu exatamente isso, Paulo, o velho? E de toda a experiência, né, que ele estava trazendo, não só experiências de prisões, mas experiências missionárias, da onde ele tinha passado e tudo que ele tinha visto. Então aqui ele está mostrando para Filemão o quanto ele entendia, o quanto ele compreendia o ser humano por tudo aquilo que ele já tinha vivido. O que o ser humano era capaz de fazer, tanto de perdoar como para condenar. O que o ser humano era capaz de fazer, tanto de levantar como para derrubar. Paulo sabia disso, então ele coloca esse adjetivo de o velho para deixar muito claro que ele não é uma criança que está falando aqui. E outra, quando ele diz aqui em cima no verso 6, oro para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em nós há para com Cristo. Ou seja, existe uma dívida sua para com Cristo, que você já foi perdoado, e eu quero saber se a comunicação dessa fé é realmente isso. Agora é a prova, vamos fazer a provinha para ver se realmente você... teoricamente você deve ter entendido, agora vamos ver na prática se você realmente entendeu, e é disso que eu vou falar agora. E o seu professor está falando isso aqui, entre aspas, tá? O seu professor aqui é um velho, não é um menino, e eu sei enxergar bem as coisas, por tudo que eu já vi nessa vida. Vamos lá. Peço-te por meu filho Onésimo, que geri nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu te tornei a enviar. Acho que ele faz até um trocadilho, né, com o nome de Onésimo, que quer dizer útil e tal. E aí, Du, ele, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu te tornei a enviar. Perfeito, perfeito. Eu gostei muito das pautas que o Anderson trouxe do 6 e do 7 aqui, muito importante, porque aqui no sexto, já vou lá já, John, mas no sexto poderei, né, da tua fé, né, para que a comunicação da tua fé se torne eficaz no conhecimento, e aí ele lembra do que Cristo fez. Aqui, mesmo que Filemão não estivesse com essa memória tão ávida, tão à flor da pele, ele foi cobrado e ele tornou a lembrar. E aí depois ele faz uma afirmação top, né? Pois tive grande gozo e consolação no teu amor. Rapaz, e depois diz que os santos têm sido reanimados, as entranhas têm se alegrado.
Então ele cobra Filemon e depois já diz que sabe que ele está fazendo certo. Então ele meio que coloca Filemon na parede para não ter como ele não aceitar o Onésimo. Ele vai trabalhando numa psicologia uma sabedoria tão grande aqui, ele vai colocando o Filemon numa posição que ele não vai conseguir falar não. E não é por dever algum favor a Paulo, não é por dever algum favor pela amizade, e sim pela conscientização do favor de Cristo, do amor de Cristo. Ele vai colocando as pautas certinhas, um tijolinho acima do outro, edificando isso daí de uma maneira tão perfeita que quando ele vai concluir essa carta, mesmo que Filemon não quisesse fazer, ele foi convertido, não convencido, foi convertido a fazer. E aqui você deu o 10, é isso? Isso, 10, aí ele já começa a pedir, né, por Onésimo, ele já começa a falar de Onésimo, e aí ele já fala, né, no qual todo tempo te foi inútil, mas agora a ti, a mim, muito útil, eu tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como o meu coração. Você vê, né, a figura do que é Onésimo é o que nós figuramos, né? Sim. É o que nós figuramos. E Paulo fez aqui o perfil de Cristo, né? Ele intercedeu, né, pelo Onésimo aqui. E a questão de não ser mais útil, né? Você falou da palavra, do nome, tudo bem, mas de não ser mais útil e agora me é muito útil, ele também está fazendo com que apele ao coração de Filemon para ele entender que esse camarada agora que deu tanto transtorno a partir deste momento em que ele foi gerado nas prisões de Paulo, onde ele aplicou nele o evangelho, e resultou na conversão, ele falou, a hora que eu te enviar ele de volta, ele vai ser muito útil. Mas ele pede para o retorno ser ele como do próprio coração, ou seja, Paulo não pedia para que ele recebesse Onésimo, Paulo pedia para que ele recebesse Paulo. Paulo estava dizendo, eu estou enviando a mim mesmo aí. É a mesma figura que se dá a nós hoje, né? Nosso acesso a Deus não é porque Deus nos aceita, ou porque Deus nos recebe, ou porque a nossa ofensa já ficou tranquilo, não é. É porque a figura de Cristo está em nós. Então, quando Deus olha para você, John, para você, Anderson, para todo que está assistindo aqui, ele não enxerga você, eu, nós, ele enxerga a figura de Cristo em nós. É por isso que ele nos aceita. Isso é o que Paulo falou para Filemon. Eu vou enviar Onésimo, mas aquele cara que te defraudou, te deu problema, tal, mas você não recebe como se fosse ele, recebe como se fosse eu. É a mesma coisa que o Senhor fez com nós, né? Nós vamos ao Pai, mas com a figura de Cristo, com a imagem de Cristo. É por isso que Deus nos aceita nas orações, porque ele não vê o Eduardo, o Anderson, o John, ele vê a pessoa do próprio Filho. Top demais. Pode tocar aí, da minha parte é só essas. Certo. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele tenha se separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. E aí, Anderson, verso 13, 14 e o 15 aí. Forte. O pessoal que está chegando agora, que chegou um pessoal agora, a gente está falando aqui da carta de Paulo a Filemon. Filemon era um cara, um grego, que morava em Colossos, da onde veio a carta de Paulo aos Colossenses, lá em Colossos, e acontece que ele tinha um servo, um escravo, que ele resolve fugir por algum motivo, a gente não sabe o motivo, não está especificado, e ele encontra Paulo quase 2.000 quilômetros de distância lá em Roma, em uma das prisões. Paulo evangeliza ele, que interessante, né? O ser humano é gerado no útero. Paulo falou, eu gerei Onésimo na prisão. Então o útero onde Onésimo é formado é dentro de uma cadeia. E é interessante que ele é formado, não diz que ele é nascido. Onésimo aqui, provavelmente ele não é nem batizado. Ele foi gerado, mas ele ainda não nasceu. Ele foi gerado, mas não está escrito que ele nasceu de novo. Ou seja, eu tô te enviando uma pessoa aí que ele está com um novo sentimento, ele já me ajuda aqui nas prisões, e eu gostaria muito que ele ajudasse nas prisões do Evangelho. Que ele pudesse falar do amor, da misericórdia de Deus, nas prisões que eu passo dentro do Evangelho. E eu gostaria muito que ele ficasse comigo, mas eu acho que ele vai ser muito útil para você. Lembra que a cidade de Colossos estava sofrendo muito, consequentemente o povo da igreja de Colossos também precisa de pessoas como Onésimo aí, pessoas que sabem quem é Cristo e o poder que ele tem. Eu gostaria que ele ficasse comigo, mas eu gostaria de falar com você primeiro.
primeiro recebe, depois a gente negocia essa pessoa que agora é tão importante e não pode ser chamado mais de escravo. Ou seja, Paulo está propondo aqui, né, uma reconciliação. E é bem o que o Eduardo falou. Jesus veio fazer isso por nós. Paulo está fazendo o papel de Jesus em relação a nós e Deus. Nós estávamos longe de Deus, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas vem Jesus, fazendo essa propiciação pelo nosso pecado, e se transformando numa ponte entre nós e Deus, colocando esse acesso. Por isso que tudo que a gente faz é em nome de Jesus. Essa ponte foi colocada e voltou essa coisa tão importante que foi a reconciliação. Tanto que Paulo fala isso em uma das suas cartas sobre esse importantíssimo ministério da reconciliação. Forte demais, irmão. Você tá doido. Não já como servo, aqui nós estamos no 16, não já como servo antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti. Rapaz do céu, irmão. Ela é muito poderosa, irmão. Ela é muito poderosa porque toda a sociedade, ela sempre tem os seus pisos, né? Suas camadas sociais. Independente aí de qualquer for a cultura, país, não tem diferença. Todos vão ter ali os seus pisos sociais. E escravo era o piso mais inferior, né? O mais baixo, da classe mais baixa. Ainda que esses escravos, diferente daquela alusão que nós temos da escravatura negra, que eram obrigados a trabalhar, esses aqui até recebiam alguma coisa, tinham um salário diferente, mas ainda assim era a classe social mais baixa. Quando Paulo fala sobre isso, ele está querendo dizer o seguinte, que como nós agora somos irmãos em Cristo, não tem diferença entre um homem bem-sucedido como um homem pobre sem posses. Ambos são da mesma medida e da mesma estatura e precisa ser tratado da mesma forma. Tiago é muito enfático nisso aí, né, sobre a fé sem obras é morta, e ele enfatiza fortemente sobre esse tratamento de uma pessoa rica, você dá o primeiro assento, os lugares melhores, e ao pobre coloca no estrado e diz, fica aí, né? E é sobre esse tratamento, ele fala, esse Onésimo, ele não é uma pessoa importante na sociedade, mas agora ele é meu igual, da mesma forma que... Opa, deu uma travadinha no Eduardo? Deu uma travada no Du aí. Vamos ver se volta aí, ó. Eduardo, não sei se você está ouvindo a gente, mas deu uma travadinha no seu aí, tá? Bom, eu vou concluir o raciocínio do Eduardo. O que ele está dizendo é que Paulo está colocando o Onésimo como uma pessoa igual agora. Igual a ele. Ou seja, não é Paulo que está levantando Onésimo, mas é Paulo que está se colocando como servo, como Onésimo. Olha que coisa interessante. Ele não está colocando Onésimo para cima, ele que está descendo. Por isso que ele está dizendo, eu sou prisioneiro de Cristo, eu também sou um escravo. Eu também sou um servo, e eu estou descendo, eu não estou levantando, eu estou descendo, eu gostaria que você, Filemão, também descesse. E aí ele vai dizer isso aqui, eu vou me adiantar aqui, John. Portanto, se me tens por companheiro como igual, recebe-o como a mim mesmo. Eduardo, deu uma travadinha, eu concluí seu raciocínio aqui. Perfeito. Na questão da igualdade, tá? Pode seguir. Não, continua aí que eu vou trocar minha internet de Wi-Fi para dados aqui, vocês vão tocando. Tá. Acho que se você quiser ler a partir do 18, John, e ir até o 21, a gente já conclui. Ô Anderson, só um detalhezinho que eu queria que você me dissesse aqui, porque ele fala assim, ó, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Aqui ele meio que aperta Filemão a amar Onésimo, é isso?
Ele sabe do amor que Onésimo tem, porque ele já tinha falado desse amor no verso 5, porque eu ouvi falar do amor e da fé que você tem. Ou seja, ele sabe que ele tem. Só que existia uma mágoa nesse relacionamento, John. Acho que é importante a gente falar disso, dessa mágoa. Existia uma mágoa no relacionamento dos dois, porque Onésimo causou algum prejuízo para Filemão. Está escrito aqui, algum prejuízo ele trouxe, e trouxe uma mágoa junto com o prejuízo. Isso acontece nos relacionamentos. Né? Quantos relacionamentos que estão aqui, né? De pais, filhos que às vezes trazem um prejuízo, tá? Vou colocar entre aspas aqui, para algum pai, principalmente evangélico, quando o filho não segue exatamente aquilo que o pai quer. Exatamente. Por exemplo, o filho vai por um caminho de uma opção sexual, por exemplo. E o pai recebe isso como uma mancha. E muitos relacionamentos entre pai e filho acaba. Então aquela história de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, ela se arrebenta por aí. Porque as pessoas ela não consegue separar a religiosidade do amor. Então a pessoa que era para ele amar, ele começou a odiar. Olha que coisa, só por causa de uma opção sexual. Eu não estou aqui, como diz o Eduardo, romantizando isso, e nem é o tópico da nossa live de hoje. Mas o que eu estou falando aqui é em relação a relacionamento. Relacionamento de pai e filho, relacionamento de mãe e filho, relacionamento entre parentes. Então, às vezes, alguém te traz alguma coisa que você julga ser um prejuízo e você não quer perdoar. E Paulo está falando justamente isso. Eu sei do seu amor porque você se diz evangélico. Você diz que está carregando a sua cruz. Você se diz discípulo. Eu ouvi falar que você é assim. Por isso que eu estou te devolvendo e eu estou fazendo a prova aqui dos 30 para ver se é isso mesmo. Se você tiver isso, então você recebe. Sim. Tranquilo, você recebe. Se não, eu já vou saber que não é tudo isso. Mas por tudo que ele falou nos primeiros versos aqui, ele deixou Filemão numa situação difícil. Como o Eduardo falou, não é uma questão de adaptação, mas de conscientização. Essa é a conscientização que ele está trazendo. É isso aí. Vamos lá. 18. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim me deves. Aí é Cristo puro, né, Edu? Ô, louco, irmão. Aí não, você é louco. É por isso que eu falei no começo da nossa conversa que aqui ele não falou da cruz, ele não falou do sacrifício. Ele praticou, ele colocou na prática isso aí. Ele pegou o princípio, né, Eduardo? Princípio. Exatamente o princípio. Então ele aplicou o princípio, ele viveu o princípio, ele mostrou para Filemão que pode ser um excelente cristão, mas ele não tinha enxergado isso aqui ainda. Com certeza não, porque Paulo precisou trabalhar ponto a ponto e veio construindo uma evangelização em cima de Filemão a tal ponto de convertê-lo a um patamar superior de cristão. Não é só viver algumas coisas mais superficiais. Ele falou, vou tirar você dessa poça rasa, eu vou te colocar no oceano profundo. Vem comigo aqui na carta que eu vou desenhando para você o que é se parecer com Cristo. E Paulo veio construindo a ideia ponto a ponto. E aí, nesse verso que você acabou de ler, se ele te fez dando algum, põe na minha conta. Né? Ou seja, é eu que sou a cédula do pagamento. Eu vou pagar o que Onésimo fez. É exatamente o que Cristo fez por nós. É a aplicação exata do que é graça, do que é misericórdia, do que é favor imerecido. É a cédula da quitação. É o tetelestai do grego aí. Ajuda eu, Anderson, já que você manja, né? Não está consumado. Ele realmente pagou, quitou a dívida, cumpriu a missão, falou, é meu esse aí, eu pago. Tá tudo certo. Rapaz, isso daí deve ter levado... Eu acredito, né, que quando o Filemão recebeu essa carta... se ele é pentecostal igual nós, ele tinha dado uma marchada e falado em língua, porque é muito forte, irmão. É muito forte. Isso aqui converte uma pessoa. Se você entender a natureza do negócio, Paulo está preso, ele devia estar cuidando dos problemas dele. Ou seja, ele está onerado, cheio de problema. Vai saber se não é uma bola de ferro, uma bola de chumbo amarrada no pé, para ele não fugir porque era domiciliar. Irmão, e ele está cuidando do outro e trabalhando isso daqui. Isso é Cristo, irmão. Isso é Cristo, não tem nem palavras, é muito top. Top demais. E essa parte aqui, né, irmão? Quer dizer, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Quer dizer, você sabe que você me deve.
Você Mas não sabe cobrar. que... Ah, você é louco, irmão. Tá doido, que isso? É muito forte. 20. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Forte, Anderson. Forte demais. É forte porque Paulo, no momento da prisão, ele vê algumas pessoas deixando ele falando sozinho. Pessoas que estavam com ele no evangelho e agora estão abandonando Paulo. Ele vai falar isso justamente na carta que ele envia para Timóteo, salvo erro, e também em Colossos. Então, algumas pessoas estão abandonando ele com essa questão do discipulado, né? Os discípulos dele estão deixando ele. Porque viram que servir a Jesus não é só um mar de rosas, não. O negócio é pegar a cruz mesmo e a chapa esquentou pro lado de todo mundo. Começou a perseguição e muita gente deixou. E Paulo está dizendo justamente isso. Reanima-me o coração. Porque, eu vou te falar, viu? Eu tô tendo muito motivo para chorar. Mas se você me dá um motivo para sorrir, reanima o meu coração em Cristo. Quer dizer, reanima meu coração em Jesus. Eu escrevo-te confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que eu estou te pedindo. E ele tinha certeza que depois que Filemão lesse essa carta, que você não imagina que era o portador da carta, né? Porque é top falar da carta, mas já já a gente vai ler aqui em Colossenses, nós vamos ver quem que chegou com essa carta, que eu acho que é o mais top. Quem que chegou com a carta na mão, selada por Paulo, e entrega na mão de Filemão. Já já nós vamos ler que, para mim, foi o ápice da carta. E não tá nem na carta, né? Mas vamos lá, pode seguir. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Aí ele encerra a carta. É forte demais. Você é doido. Aqui, você me permite um comentário aqui, John? Quando ele falou, sim, quisera eu regozijar-me em ti no Senhor, reanima o meu coração em Cristo, né? Escrevo confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que peço. O Anderson, além desse ponto que você trouxe, né, sobre ele estar com razões para estar abatido, e Paulo não é uma pessoa que não se abate, porque ser humano qualquer um vai se abater, ainda que a natureza de Paulo foi intensificada por ele se esvaziar muito de si mesmo, estando então cheio de Cristo, as nuances da nossa personalidade, elas são abatidas, né? Que é a função do jejum, quando você pratica o jejum, é para abater, para esvaziar a tua carne, para que você possa encher, na oração, encher-se de Cristo, né? Mas Paulo fez isso, fez muito isso, né? Mas aqui também você vê que, sendo uma pessoa tão importante no Evangelho como Paulo era, e para Filemão também, quando ele diz, né, reanima-me, né? Você imagina uma baita comunhão, uma pessoa que você venera, você fala, pô, esse cara é homem de Deus, meu, tenho um prazerzão com esse irmão. Aí ele manda para você uma mensagem, ô Anderson, eu preciso disso, isso, mas dentro daquilo que é bíblico, que é cristão, não tem nada fora. E ele fala, esperando de você, Anderson, ou John, ou quem está assistindo, que você anime o coração dele, reanime o coração dele. Então a gente coloca numa situação, rapaz, de você querer fazer muito por esse irmão, né? Você fala, pô, ele está esperando de mim um ânimo, que eu faça isso, não é nem para ele, é para outro. Mas ele quer ver em mim a expressão de Cristo. O que vai animar, Paulo, Filemão podia dizer, né? É ver eu praticar o amor genuíno em Cristo por Onésimo. Então, aí ele fala na sequência, né? Eu sabendo, né? Eu confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que peço. Ou seja, a primeira fala coloca Filemão numa condição assim meio que de obrigação de fazer algo pelo seu irmão para animar o coração dele. E depois, na sequência, fala, eu tenho certeza que você vai fazer mais do que eu peço. Irmão, não tem como resistir. Não tem como resistir isso aí. Se o Filemão fosse um cara de coração de pedra, isso aí era cunha, ia quebrar no meio. Não tem como você resistir a uma fala dessa, vindo dos princípios de Cristo, do amor de Cristo. Então, Paulo se doando, se entregando numa carta
pagando a dívida de uma outra pessoa e pedindo para ele fazer só essa parte. Recebe como se fosse eu aí. Eu chegando na tua casa, me recebe num abraço. Só isso que eu quero, a dívida dele eu pago. Zero problema, vou deixar zero problema para você. Só trata ele como teu igual, como teu irmão. Tira ele da escala de escravo, beija ele no rosto, sauda com a saudação, ora junto, leva para profetizar, leva para pregar a palavra, sabe? É um negócio assim que não tinha como resistir. Se Filemão endurecesse o coração, tinha que expulsar a legião de capeta que estava nele, porque não tinha como. Negócio desse aí não tem como resistir. É por isso que eu falo, o amor de Cristo, quando ele pega, não tem, irmão. Não tem. Isso aqui é muito lindo demais. Muito lindo demais. Eu sou fã do mestre dessa carta aqui. Isso aqui eu vou pegar pelo menos uma vez por mês em cada igreja, viu, Anderson? Mas é revelado, né? Tem que esperar Deus revelar, e Deus não está revelando Filemão quase. E aí, John? Ô, Anderson, vamos falar do portador da carta, mano. Rapaz, eu tô aqui, eu tô emocionado com o que o Eduardo tá falando, porque a gente vive momentos como Paulo viveu. Eu, particularmente, vivo hoje, tô falando hoje. Hoje é um dia que eu não estava bem. E algumas coisas aconteceram para me deixar menos melhor, se existe essa expressão. Deus, né? E quando eu começo a ler isso, eu falo, cara, isso é fantástico, isso é tremendo. Há quem não acredite na Bíblia. E olha, eu respeito de verdade. Mas eu, Anderson, acredito pelo que eu estou vivendo agora. Agora exatamente às 22 horas e 43 minutos do dia 13 de fevereiro de 2022. É o que eu estou falando agora. Eu, Anderson, estou vivendo agora. Eu fui reanimado só por essa leitura. Porque o que eu vi Paulo tecer aqui, tudo que ele passou, e eu começo a imaginar Paulo dentro de uma prisão domiciliar, e agora ele começa a dizer, saudam-te Epáfras. Cara, você sabe quem era Epáfras? Perdão. Vocês sabem quem era Epáfras? O cara que levou o evangelho para Colossos. O cara que levou o evangelho para a cidade de Filemão. O cara que era hiper, mega, super respeitado, que orava muito pela igreja de Colossos. Ireópolis, que era a cidade do lado, alguma tradução está assim, outras está um pouco diferente. E Laodiceia, a mesma Laodiceia lá de Apocalipse. Então Epáfras era um cara muito, muito, muito respeitado na região toda ali, inclusive em Éfeso. Epáfras era muito respeitado. E olha quem que ele coloca primeiro para dizer, olha quem está aqui vendo eu escrever a carta. Saudam-te Epáfras, meu companheiro da prisão. É o cara que está aqui do meu lado vendo eu escrever essa carta para você. E meu companheiro de prisão em Jesus Cristo. Marcos, sabe quem que é esse Marcos, cara? O cara que escreveu o Evangelho de Marcos. É esse cara, João Marcos. Ele está aqui do meu lado também. Então, ó, é muito forte isso, né? E Marcos escreveu junto com o Evangelho de Marcos, é o Evangelho que foi escrito para os gregos. O Evangelho que era pregado na igreja de Colossos era o Evangelho de Marcos. É esse cara que está do lado de Paulo, mandando uma carta para o Filemão. Vocês estão entendendo o peso dessa carta? Vem que tem mais, não parou aí não. Aristarco. Cara, você sabe quem foi Aristarco? Um dos caras responsáveis pela igreja de Corinto. Um dos caras responsáveis pela igreja de Corinto. Demas era um baita de um evangelista. Esse depois abriu mão. Lucas, do Evangelho. O cara que escreveu o Evangelho de Lucas. Só que, mandando a carta para Filemão junto com Paulo, tem dois caras que escreveu 2 evangelhos. Gente, é muito... Você imaginou quando o Filemão recebeu essa carta? Que 2 evangelistas estavam do lado de Paulo quando escreveram a carta? E agora eu te pergunto, você acha que essa carta foi lida no culto da casa de Filemão, sim ou não? O Onésimo do lado na testemunhança, dando glória para o Criador? Eu creio. E pedindo perdão, né, irmãos? Perdoa, porque eu saí daqui, fiquei devendo alguma coisa aí, né? E Filemão atendendo o culto, provavelmente, com a esposa ali do lado, o filho, e a igreja cheia para ver esse retorno desse menino. Acho que foi muito tremendo, muito forte. E aí eu convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês em Colossenses capítulo 4, nas saudações finais. Olha só que top isso aqui. Saudações finais, verso 7. Colossenses 4, 7. Você que está na sua casa, se você não puder abrir a Bíblia, acompanha comigo aqui. Paulo escrevendo para a igreja de Colossos. A igreja
que era da região de Filemon, de Onésimo e de Epáfras. Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Do que está acontecendo aqui na minha cadeia, aqui na cadeia onde eu estou, ou aqui na minha casa. Eu o envio a vós para mesmo fim, para que saibais o nosso estado, o nosso, plural, que eu não estou sozinho, o nosso estado. E ele console o coração de vocês. Apesar de a gente estar numa situação difícil, ele vai consolar. Ele irá com Onésimo. Ele irá com Onésimo, amado e fiel irmão, que é um de vós, faz parte da ida comum de vocês. Eles vos contarão tudo o que aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo. Então, veja, tinha gente livre que estava visitando, mas Aristarco estava acorrentado também, que está preso comigo, vos sauda. Como também Marcos, é a mesma turma, porque a carta foi escrita uma depois da outra. O sobrinho de Barnabé, acerca dele recebeste instrução, se ele for visitar, recebe ele. Jesus, que não é um Jesus Cristo, é uma pessoa que tem o nome de Jesus, é um discípulo, conhecido por justo, também vos saúda. Esses são os únicos da circuncisão que cooperam comigo no reino de Deus e têm sido para mim como consolação. Sauda-vos Epáfras, o cara que evangelizou a região inteira aí. Ele está aqui comigo também. Que é um de vós, que faz parte da comum de vocês aí, da mesma região. Servo de Jesus Cristo, combatendo sempre por vós em oração. Epáfras só orava por aquela região. Paulo ficava assim, cara, esse cara só vive de joelho. Nem dou conta, lê o resto, porque vale a pena. Lê aí, Jonathan. Verso 12. Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de quem tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. E dizei a... Peraí, Jonathan. Jonathan. Olha que top. Tem uma carta que a gente não tem na Bíblia. A carta que Paulo escreveu para Laodiceia. Tinha uma carta naquela época em Laodiceia, e Paulo falou, ó, vocês pegam a carta que está em Laodiceia, que já foi lida lá, traz para Colossos, e depois que lê essa carta que eu estou mandando para vocês, manda essa carta para Laodiceia. Então troquem as cartas. É o que a gente faz na igreja hoje, é lida uma carta cada dia, né, nas igrejas. Ou deveria, né, pelo menos ler uma carta. De vez em quando dá uma mudada aí. Para quem nunca pregou Filemão, clama a Deus para você pregar, porque tem assunto, hein, gente? É muito lindo essa questão da reconciliação. E quem estava com Paulo na prisão. Faz muito sentido agora, né? Pode comentar, Eduardo. Todo sentido. Perfeito. Céu. Meu Deus do céu. Lindo demais, né? Lindo demais. Faz todo sentido. E olha quem leva a carta. Agora a gente sabe quem vai levar a carta, né? Quem vai levar a carta é Tíquico e Onésimo. Então eu imagino Onésimo quem vai entregar a carta. Vai junto com a carta. Ele chega junto com a carta e Tíquico deve saudar ele, né? Shalom, sauda Filemão, que era a saudação da época, ou paz do Senhor, paz de Cristo, paz de Deus, e fala, ó, tem um menino aqui do meu lado, ele vai te entregar uma carta. E ele arranca o selo e lê na frente da família, e aí? E era uma festa quando chegava um cristão naquela época, se reunia, antes de entregar a carta, a igreja se reunia, era uma festa. Né? Olha, chegou uma carta de Paulo lá de Roma, 2.000 quilômetros, meu Deus, vamos ler. Então, olha, era aquele Deus seja louvado com alegria, o povo falava, amém, chegou a carta, eu vou ler para vocês. Meu Deus, quando leu a carta de Paulo a Filemão, você imagina? Ah, pai, eu queria estar lá para ver. Você tá doido. A saudação oficial, vou falar para você qual que é, Anderson. É a graça a vós e paz da parte de Deus, nossos Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. É graça demais, hein? É graça, é graça. É graça, é graça. Independente da igreja que você tá, né? Independente da igreja que você tá agora, existe uma coisa que está acima da sua igreja, que está acima de mim, acima de você. É a graça. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo.
Paulo vai falar isso, né? Saudação apostólica em 2 Coríntios capítulo 13. Eu acho lindo também lá que ele vai citar justamente isso. Saudação apostólica, 2 Coríntios capítulo 13, verso 3. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Lindo demais, né? Um espetáculo que Paulo escreve. Ô Anderson, e essa parte também quer dizer que, de fato, Filemão aceitou Onésimo, né? Que quer dizer, sem dúvida, né? Filemão como irmão, né? Como irmão, não tinha nem como, né? Não tinha nem como. Mas... Ele saiu daí como servo e volta como cooperador. Você entendeu isso daí? Saiu daí devendo e agora tem alguma coisa para oferecer para vocês que ele é muito útil no ministério. Esse menino tem dom. Recebe ele aí com amor porque ele tem dom. O Onésimo tava com as pedras, hein? Ele tava gente, para quem não sabe, Eduardo não lembro, Eduardo. Você já atendeu penitenciária? Não, só clínica de recuperação. Clínica de recuperação, ótimo. O John, que está aqui como anfitrião, ele atende clínica e penitenciária. Eu atendi penitenciária há muito tempo. É muito, muito interessante se todos, né, que estão na igreja hoje, nas igrejas, eu falo todas as placas e denominações, quando alguém convertido dentro de uma penitenciária chegar aí, receba como Onésimo, receba com amor, receba com carinho. Porque ele foi gerado, como Onésimo foi, dentro de uma penitenciária. Então trate como irmão, trate como alguém especial, que merece teu carinho e às vezes tem muito mais dom que nós. Eu conheci um dentro da penitenciária que era terrível. Que dom lindo que ele tinha para anunciar o evangelho. Infelizmente acaba sofrendo até um preconceito, isso é natural. Na sociedade seria natural. É isso que Paulo trata nessa carta, porque socialmente falando, Onésimo não deveria ser recebido como Paulo, ou como uma pessoa à altura de Paulo. Seria recebido como escravo. E o problema nosso é esse também. Um é convertido dentro de uma penitenciária, dentro de uma clínica que seja, e o passado dele começa a pesar contra ele no convívio cristão. E não deveria ser isso. É isso que Paulo trabalha aqui na cabeça de Filemão. É para receber como se tivesse recebido a mim, né? E Paulo falava isso das suas credenciais. Ele era um homem importante, né? Era romano de Roma, e judeu também. Tinha duas cidadanias ali, e tinha um impacto muito forte, que antes da conversão ele tinha as cartas dos sacerdotes para fazer a perseguição à igreja, né? Tinha uma certa autoridade, e era um homem culto, né? Cresceu aos pés de Gamaliel, tinha muita cultura, então era uma pessoa importante, por mais que estava preso, a prisão dele não era por crime, sim, por pregar o evangelho. No meio cristão ele era muito bem quisto, mas quando chegava Onésimo não seria, porque é um escravo e também não traz a sua história. Mas ele falou, olha, tem sido muito útil aqui, ou seja, é o que o Anderson falou, o menino tem as partes, tá cheio do dom, é canela de fogo esse aí, deixa ele chegar aí que ele tá com a labareda. Só que hoje é isso, se alguém se converte dentro de um presídio, quando chega no convívio cristão, ele é excluído daquele círculo, ele não faz parte dos convites, ele é olhado sempre por cima do ombro, com desconfiança, porque, não, é só por um tempo, é fogo de palha, né? Como se aquele que nasceu num lar cristão tivesse suporte muito maior para ir até o fim, e às vezes o cara tá ali, é só casca, não estou generalizando nada, mas às vezes é só casca. E um cristão desse que entendeu o evangelho, que foi gerado mesmo, né? E ele sabe do preço. Cristo falou que a quem mais foi perdoado, mais amou. E aí isso se aplica muito a muitos desses que hoje o Senhor chama aí. Não deveria, né, o John, o Anderson, as pessoas que vêm deste meio deveriam ser abraçadas para se sentir acolhidas num berço cristão, mas não é o que acontece. É excluído, é feito aquela divisão. É muito triste isso, mas que essa live possa tocar no coração das pessoas de alguma maneira. Você que está assistindo ou vai assistir, né, no futuro aí, e tem alguém na tua comum, tem alguém que faz parte, abraça ele, inclui nos convites, dos movimentos, das orações, faz ele se sentir acolhido no meio cristão. Tenho certeza que vai dar muito certo isso daí. A grande preparação quando a gente anuncia o evangelho é para viver aqui fora, irmão. Eu costumo dizer, assim, lá dentro é mais fácil ser servo de Deus, ser crente, do que aqui fora.
Aqui fora a luta é muito maior, porque lá dentro você luta contra o inimigo. Aqui fora, os teus amigos que eram para estar do teu lado, muitas vezes não estão, irmão. E de algum modo te ferem, te machucam. É preparar para viver aqui, né? Porque nós cristãos vivemos como se fosse uma disputa, irmão. No céu parece que tem um número exato e um cara quer impedir o outro de entrar porque talvez vai tomar a vaga dele, né? É uma briga danada, irmão. E não existe isso. É pesado. Não é fácil. Não é fácil, não, mas... Esse evangelho que Paulo prega nessa carta, ele é tão profundo que eu acho que chocou boa parte dos crentes que foi... Essa igreja, né, de Colossos, aí, a igreja de Filemon, certeza não, Anderson, no dia da leitura dessa carta deve ter sido um pranto, um derramamento, um quebrantamento, uma conversão em cima de conversão, né? Eu acho que eles devem ficar assim, né? O Paulo preso lá fala, Senhor, prepara o Paulo não vir aqui pregar uma palavra, misericórdia. Só a carta quebrou mais tudo aqui, você imagina? Então, se ele vier pregar. 25 versos quebrou a gente no meio. Você é louco, pai. Converte qualquer um. E a atuação dele pro evangelho é muito forte, irmão. O cara não se preocupar com ele mesmo, com as dores dele, com as guerras que ele estava vivendo para viver o outro, irmão. É Cristo demais. Fez, né? Por isso que ele falou para imitar ele como ele imita Cristo. Ele era uma cópia mesmo. Não é imperfeição, sim, ela tinha suas falhas, Cristo não. Mas na medida de um homem, eu acredito que a envergadura cristã nele foi uma das maiores que teve, rapaz. E a atuação no Evangelho. O Anderson pode confirmar para mim, mas o Novo Testamento, quase metade é ele que escreveu, né? É mais ou menos isso, né? Próximo disso. Praticamente metade, né? Praticamente metade. 13 cartas, né? 13 cartas de 27 livros. Interessante, né? E um detalhe, né? Paulo encontrou Jesus, né? Conheceu Cristo por revelação, ficou 2 ou 3 anos, salvo engano, no deserto, lá aquela parte de preparação inicial, escreveu metade do Novo Testamento e diz que não conhecia Deus direito ainda, né? Imagine nós. Imagina nós, esse Zé Ruela, né? Eu fico pensando em mim, né? Isso fora as cartas que não acharam, né? Que nessa carta de Paulo à Laodiceia a gente não tem. Nós não temos uma das cartas aos Coríntios, tá faltando carta aos Coríntios, né? Então, olha que situação que a gente tá, né? Esse camarada que tem toda essa bagagem diz que conhece Cristo em parte, Deus em parte, né? Imagina a gente, né? Imagina a gente. Então, e ele ainda diz que em partes ele diz, eu tô dando só o leitinho, não dá para dar comida sólida. Então, né, o que ele conhecia em parte, ele não conseguiu dar como comida sólida. Era só um leitinho, só um pouquinho do que ele conhecia em partes. E aí a gente aí fica aí querendo... Né, que ele viu, né, Anderson? Ele ocultou muito. Entender muito, né? Muito, muito. E a gente fica aí tentando... De novo, gente, isso aqui é o nosso ponto de vista, tá? Vai ter gente aí que pode falar, mas eu não concordo. A gente respeita o seu ponto de vista. A live aqui são só pontos de vistas. E falando de Filemon e dessa carta de Paulo a Filemon, eu, Anderson, meu ponto de vista, eu acho que tem uma mensagem fantástica, que é essa da reconciliação. Não só entre pais e filhos, mas reconciliação dentro do lar, reconciliação entre irmãos, e a grande maior mensagem de todas é que é a reconciliação de nós, seres humanos, com Deus através de Cristo. Que é uma carta fantástica que o Senhor fez, mas ele escreveu com sangue e foi na cruz. O que Paulo mandou para a igreja de Filemon, em John ou Anderson, colocou o Onésimo numa situação, não é uma situação confortável, mas, cara, esse problema que vivemos hoje, que é o que vocês citaram, né? Você falou, John, a preparação é para o camarada quando ele sair para fora, porque para fora que vai ser difícil. Aqui dentro da cadeia, ele está com seus iguais, né? Está convivendo com seus iguais. Então, olha, todo mundo é igual, está no mesmo BO. Mas fora não, né? Ele vai estar uma camada abaixo da sociedade. Agora, essa carta de Paulo, quando chegou para Filemon, colocou Onésimo, arrancou esse problema de Onésimo. Arrancou, porque quando foi lido na igreja, por mais que algum quisesse endurecer o coração, tudo bem, mas a carta é muito impactante. Você vê que cada verso Paulo constrói com uma sabedoria ímpar. Você vê que é o Cristo na boca dele escrevendo esse trem aí, mas não tem outra explicação. Ele articula de uma maneira que não dá para resistir, não dá para não concordar, não dá para refutar, não cabe nem argumentação. É só dizer amém. Eu recebo, amém. É isso. Não tem mais nada não, velho. Você tá doido, é certeza. E para Onésimo também, né, do John, e você que tá na live com a gente. Pensa em Onésimo acordando numa casa
onde ele acorda de manhã, ele bate no corredor com Lucas. Paz de Deus, ou paz do Senhor. Vamos usar uma saudação mais comum, paz de Cristo, né? Ou paz do Senhor. Aí ele encontra com Lucas, aí ele chega na cozinha, tá sentado Marcos tomando café com Paulo. Né? E Epáfras não para de orar, porque ele não para de orar, daqui a pouco Epáfras levanta, sauda eles, né? Paz de Cristo, como é que você está? Tiveram boa noite. Imagina Onésimo, né? Sair daí com tique. Doido. E... né? Eu acho que ele saiu daí com de assunto para anunciar. Ele saiu. É o que eu tô falando. Eu acho que tinha muito assunto, né? Porque vamos combinar, né, gente? Que casinha, que comunhão, velho. Você tá doido, velho. Não, você imagina você poder perguntar direto para Marcos, né? E falar, Marcos, e aí, como que era a vida de Pedro, né? O que eles. Como que é? Eu acho que o cara não queria nem ir embora, essa é a verdade, né? Mas Paulo falou, não, vai, filho, vai porque você vai ser útil lá. Você precisa ir. Porque depois de tudo que você aprendeu aqui, não é impossível que você vai ficar aqui, né? Você tem que ir para lá. Eles estão precisando, a cidade precisa de você, a região. Não, e ele já tinha feito o intensivo ali, né, Anderson? Tinha feito o intensivão, né? Hein? Ele tinha feito o imersivo, né? O imersivo profundo ali no aprendizado do evangelho. O cara tava transbordando, velho. Ele já tava de convertido, já veio no gás, ainda você é louco. E você, meu querido, se você é um pregador que está nessa live aí hoje, ora a Deus, para Deus começar a te trazer essas coisas aí. Prega um pouquinho de Filemão, prega um pouquinho sobre esse ministério da reconciliação que Paulo tanto fala nas cartas. É muito importante e vai fazer todo o sentido, tenho certeza, para a tua igreja, independente de ser batista, adventista, congregação, assembleia, enfim, independente da tua igreja, fale um pouco mais, entre um pouco mais nesses assuntos, que vale muito a pena. Essa carta é fantástica, essa é a minha opinião. Em boa parte do ministério de Paulo, Anderson, ele fala muito sobre a reconciliação entre os irmãos, né? Ele foca muito nesse aspecto, irmão. Preocupado com cuidar do relacionamento da igreja, né? Até porque a gente tinha algumas nações ali e alguns posicionamentos, né? Porque a salvação vem dos judeus, como está escrito em João, Jesus falou para a mulher samaritana, mas aqui nós estamos no território greco-romano, né? Então, e com uma influência macedônica, olha a situação. Então, tinha essa questão aí de não aceitar algumas coisas. Nós vemos Paulo, às vezes, sendo um pouco enfático e até duro em algumas igrejas, justamente por isso. Que algumas pessoas não queriam aceitar por questões culturais algumas coisas. Né? Como o caso da mulher, por exemplo. Eu não estou falando aqui que a mulher tem que ser reduzida ou censurada. Eu estou falando de uma situação ali, não é nem o foco da nossa live hoje, mas Paulo teve que ser um pouco mais enfático ali para controlar algumas situações que eram situações culturais. E Paulo teve que escrever carta aí. Algumas pessoas usam como doutrina algumas coisas que nem era doutrina, era uma questão mais cultural. E Paulo vai falar disso e ser enfático em algumas cartas, né? E é importante a gente entender isso. Essa miscigenação de culturas e Paulo tendo que lidar com tudo isso. Sorte que ele tinha a guia perfeita do Espírito Santo para fazer essa belezura, vamos combinar, de carta, com um requinte de beleza e amor que a gente não vai encontrar. Em outro livro, não. E nós todos somos um tipo de Onésimo, né? Todos nós somos. Sem dúvida. Onésimo. Escravo do pecado um dia, né? Escravo do pecado essa carta aí, nós não somos Paulo, não, irmão. Nós somos Onésimo. Sim. Mas por aí você tem que se enxergar, né? E muitas vezes escravos ainda. A gente fala, eu já fui escravo. Às vezes a gente ainda é escravo, né? Servo de alguma coisa, né? Vai tem cair gente que fala, vai vencer. Tem gente que fala, aquele irmão lá fuma, por exemplo. E às vezes você é escravo da comida. Tem gente que não fuma, mas é escravo da comida. E o fumo faz mal para quem? Se a pessoa fumar sozinha, só para ela. E a comida faz mal só para você? Realmente faz mal só para você? Então, tem algumas questões que a gente não é o foco da nossa live, mas é só para dizer aqui que em alguns momentos a gente é escravo de alguma coisa assim. Escravo do nosso ego, escravo dos nossos sonhos às vezes. Sonhos que às vezes não são nem bons. Por isso que é bom a gente falar, Deus cumpre o desejo do teu coração. Tem que tomar cuidado até com essa frase, né? Porque tem desejo que é ruim. E Deus cumpre os bons desejos do seu coração. Acho que é melhor falar assim. E segundo quem? Tem desejo de... E segundo quem? É bom segundo quem? Segundo o quê, né? É uma questão de semântica, né? Às vezes o que é bom para mim não é bom para Eduardo. Não, mas aí que tá, né? Se esse sonho for bom, ele tem que ser bom segundo quem? Segundo Exatamente. Deus. Segundo Deus. Exatamente. É sobre a visão dele, né? Que é bom ou não. Aí eu posso achar que é bom, você achar que é bom, o John achar que é bom dele, mas segundo Deus não é bom.
E aí ele não vai cumprir, né? Por isso que esse perigo da pregação, né? E outra, né, Anderson? Para o que se utiliza uma pregação dessa numa igreja? Você quer convencer a pessoa do quê? Você quer conquistar a pessoa? Você quer agradar a pessoa? Quer pinçar ela ali ou prendê-la a uma servidão de obediência para que ela possa ser recompensada com a realização do seu sonho? Isso não faz sentido para o evangelho, nenhum sentido. Então, se você vai já com essa mentalidade de troca, é um grande equívoco, você não entende o evangelho e fica ali por razões totalmente deturpadas no teu coração. E é o famoso, né, cumprir o desejo do teu coração, segue o teu coração, se a tua consciência não acusa. Isso são falácias que têm como princípio a artimanha do demônio, porque teu coração é enganoso, a tua consciência não é baliza de justiça, e os teus sonhos só é bom quando Deus achar que é bom. E aí, meu irmão? Como é? E aí? É por isso que Paulo diz que assim, não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim? Porque aí, nesse caso, por exemplo, quer dizer, não sou eu quem tomo mais as decisões ou quem tem mais os desejos, eu vivo os desejos que ele mora em mim. Não, e outra, na própria carta a Filemão, ele diz, eu sou prisioneiro de Cristo. O prisioneiro fala o que ele quer, toma banho de sol a hora que ele quer, sai para onde ele quer, come o que ele quer, bebe o que ele quer. Não, ele está dentro de uma prisão. E que tamanho que era essa prisão de Paulo, né? E detalhe, ele estava dentro de uma prisão, mas falando, eu sou prisioneiro de Cristo, meu irmão. Eu não estou preso aqui. Eu estou preso em Cristo. Acabou. Em outro ponto ele falou, eu estou preso, mas a palavra está solta. Pra você ver que... A prisão da casa, ou a prisão de Roma, do cárcere mesmo romano, não atrapalhou a vida de Paulo em nada. Tanto é que ele falou num lugar, que eu não lembro, o Anderson pode lembrar, ele falou, eu não estou com vocês no corpo, mas estou no espírito. Estou no espírito. E aqui mesmo ele disse, né? Aqui ele mesmo disse, ó, fica tranquilo que uma hora eu vou estar com vocês aí, prepara até uma pousada para mim aí, que eu vou estar com vocês. Quer dizer, ele tinha uma confiança enorme que ia sair e não saiu. A coisa só foi complicando mais até que ele morreu. E ele não voltou, ele não viu mais Filemão, provavelmente ele não viu mais Onésimo, provavelmente ele não viu mais aqueles irmãos, e a vida de Paulo acaba assim. E nem por isso deixou de ser uma vida deslumbrante diante da presença de Deus. Ele chegou a não saber o que ele queria, se ele morria ou se ele vivia. Era tão bom que ele vivia que ele falou, não sei qual que é melhor, se é o céu, se é a terra. Porque, você entendeu? Agora, isso daí a pessoa não sente aqui, ô Anderson, porque nós vivemos só preso na graça como favor imerecido, e não vamos acessar o tesouro, a riqueza, que é a força capacitadora, que transforma você num outro ser, capaz de fazer, como Paulo falou, eu tudo posso naquele que me fortalece. Isso está até em para-barro de caminhão, para-brisa de carro, mas a aplicação desse texto não está. Porque a aplicação não é eu triunfar no empreendedorismo, ou triunfar em alguma coisa, ter sucesso, ou qualquer barreira que eu vier a ter, eu transponha ela sendo um vencedor. Na verdade, eu tudo posso nas adversidades. Como Paulo aí, jogado dentro de uma prisão, ele nem citou, como o John falou, ele nem falou da prisão de física, estava falando de ser prisioneiro de Cristo, que são com algemas de amor. É algemas de amor, irmão. Não é nada obrigado, não são grades, não são correntes, são algemas de amor. Ele se prende a Cristo, ele agarra em Cristo, não quer sortar de Cristo, por amor, porque Cristo o converteu nisso daí. Então é muito diferente, Então o que nós vivemos hoje, essa carta de Filemão, ela é poderosa demais para você falar, rapaz, mas nem crente eu sou. Eu olhando para essa carta, falo, mas nem crente eu sou, tem alguma coisa de errado, eu quero ir aonde Paulo está. Eu quero ver ele lá depois de eu saudar Jesus, de eu beijar o pé do meu mestre, eu quero saudar Paulo, dar um abraço nele também. Depois de Cristo, mas quero. Né? Agora, para mim ir para lá, eu preciso pelo menos entender o conceito dessa carta, irmão. Pelo menos entender o conceito dessa carta. Essa reconciliação, esse perdão absoluto e a vida renascida após Cristo nascer dentro de um homem. É uma nova criatura para ser considerada como teu co-igual. Não como diferente por causa de classe social ou da onde é a origem dele. Se ele veio do crime, se ele veio da macumba, se ele veio de outra denominação, e você o classifica, né? Você vai lá e coloca um rótulo nesse camarada, nessa pessoa, que ele é ex alguma coisa. Não, agora ele é teu irmão. E Paulo falou, recebe ele como você me recebe, como se eu estivesse chegando aí. Eu represento um irmão de fé, você é meu companheiro, sou, então recebe ele como se fosse eu. E é isso que não estamos vendo mais. Isso não está acontecendo. O amor está tão frio que não faz mais sentido você receber alguém que não tem nada para te oferecer. E ainda assim ele fala, olha, o menino tem os dons,
Mas a gente, para a gente colocar no nosso carro, Anderson, ô John, para receber na nossa casa uma pessoa que não tem nada a oferecer, mas é teu irmão, você tem dificuldade. Porque sempre você está pensando em você, querendo que ele tenha algo a oferecer. Ou ele tem que ser rico do ministério ou ter dom. Se não tiver muito desses três, você está excluído, irmão. Você não faz sentido você sentar com uma pessoa que não tem uma boa conversa, não tem instrução, não tem dom, não tem dinheiro, não tem ministério. Você não quer, porque você quer trocar. Acontece que Onésimo não tinha nada a oferecer como pessoa, mas agora ele é teu irmão em Cristo. Recebe-o como fosse receber eu. Recebe aí. E se dever alguma coisa, eu pago. Paulo deu uma aula de amor, vocês não entenderam o que é ser cristão ainda, mas através de Onésimo, Deus vai dar graça de explicar. Explicou para eles. E explicou para nós também, né, irmão? Explicou para nós. Lindo, lindo demais, lindo demais. Tá doido. Ô, gente, vamos para 1h15 de live. Vocês querem fazer mais alguma consideração adiante disso, Anderson? Não, eu estou muito feliz. Eu acho que o nosso ponto de vista e o objetivo, pelo menos o meu, foi alcançado, de mostrar que a carta de Paulo, os escritos de Paulo são belos, e esse a Filemão é algo que vale a pena você dedicar um pouquinho do seu tempo, independente da igreja que você vai, ou se você não vai em nenhuma igreja e resolveu ver essa live, ou aqui no Instagram com a gente, ou ela vai subir para o YouTube, você está vendo no YouTube agora, independente do horário, vale a pena você dar uma olhadinha aqui, mesmo que você não creia na Bíblia, mas o que Paulo trouxe aqui, como história, como amor, como carinho, eu acho que vale a pena a gente olhar para as nossas relações e olhar um pouco para essa carta aqui. Essa é a minha consideração final, e aproveitar aqui que a gente está aqui como os três amigos, né, e dizer que eu fui muito incentivado a ler a Bíblia no meu Instagram, e provavelmente em março, eu vou começar um projetinho de começar a ler a Bíblia lá do comecinho, de forma esporádica aí, e logo tem novidade aí no meu Instagram, só para deixar claro, aproveitar esse momento aqui. E agradecer de estar com vocês, que é sempre muito, muito, muito prazeroso para mim estar com vocês e a gente poder colocar aqui o nosso ponto de vista de novo. Eu vou repetir isso várias vezes, é o nosso ponto de vista. Você que está aí pode discordar e a gente vai, sem dúvida alguma, respeitar o seu ponto de vista também. Foi um prazer estar com vocês. Viu? Du. Mano, Deus abençoe vocês dois. Prazer enorme, sempre uma honra mesmo estar com vocês. Espero a gente fazer isso muito mais vezes para contribuir, não da nossa parte, que nada temos, e aquilo que a gente sempre fala, eu falo, né? Eu nada sei, mas o que sei compartilho. Porque eu acredito que a informação, ela se multiplica ao dividir, né? Conforme a gente divide, mais se multiplica. E como o Anderson fala, nosso ponto de vista, como nós enxergamos essa parte, e eu acredito que essa live teve sim alcançado o seu objetivo. Espero que os irmãos continuem tendo paciência conosco para a próxima live aí que tiver. Deus abençoe. Gente, Deus abençoe a todos de coração, de alma. Foi um prazer, uma honra ter cada um de vocês. É o que eu falo sempre. Eu aprendo muito com esses dois todo dia e eles mudam muito a minha forma de ver as coisas. Todas as lives eu saio daqui arrebatado. Acredito que vocês também. Deus abençoe a todos de coração. Deus abençoe vocês dois. Foi uma honra mais uma vez. Tamo juntos sempre. Paz, Deus a todos. Deus abençoe. Amém. Amém.